Mas estamos aqui nos nossos estúdios com o doutor veterinário, doutor Lucas Gomes. Prazer, satisfação em tê-lo aqui no programa, viu, Lucas? Bom dia, Caio Pimenta, bom dia, Luciano, bom dia, ouvinte do programa Primeira Mão. Chico e Gomes estão, né, em home office, estão com a gente. Então é uma satisfação também estar aqui, Caio, mais uma vez, né? Podendo contribuir com a sociedade em prol dos animais. Sempre que a gente quer falar de animal de estimação, né, o cuidado com os animais, a gente sempre lembra, né, de Lucas Gomes, né, que é ouvinte nosso, né, acompanha o programa e também é um baita de um profissional, né? Então a gente aqui tem respaldo, né, para poder tratar desses assuntos. Então, Lucas Gomes, veja bem, pessoal, pandemia, mais dentro de casa, mais contato com os animais, sabe que alguns animais, né, transmitem doenças. Aliás, eu me lembro do saudoso Paulo Otto, que falava de um tal de calazar do cachorro. O cachorro transmitia, aí tem um negócio de um calazar e tal. E a gente sabe que criança não tem a mesma disciplina que o adulto. Então, abraça, beija, aquela coisa toda. Quais os cuidados que as pessoas têm que ter nesse período, doutor Lucas, com relação aos animais? O que é que pode e o que não pode? Tem gente que beija na boca de animal. Eu acho anti-higiênico, né? Mas pode transmitir doença também, né? As principais doenças, né? Ela, independente da pandemia, elas acontecem, né? Nós temos aí o que o finado Paulo Otto falava, o calazar, que é a leishmaniose, né? Percebemos que é através da picada do mosquito palha. E o cachorro não é o vilão da situação, né? Na verdade, existe um meio propício para esse mosquito crescer e se proliferar, que é o caso da matéria orgânica. E esse mosquito pica o animal e pica o ser humano. E isso ocorre um ciclo e ocorre a transmissão da doença. Assim como a raiva, né, que também é transmitida através da mordida, tá? Então, não tem o mosquito, mas a mordida diretamente do cão ou do gato, a arranhadura do gato. Tem a toxoplasmose, que é uma doença também, uma zoonose, que é transmissível através da ingestão, né, da falta de higiene do ser humano. Isso eu falo, não é através do gato, e sim através da falta de higiene, de levar a mão à boca, muitas vezes após manipular um gato e pegar nas fezes do gato. Então a toxoplasmose nada mais é do que você ingerir as fezes do gato, né? E são as principais zoonoses. Essas zoonoses de contato, elas são muito diminutas, né? Cada um tem seu princípio. Tem pessoas que tratam o pet como seu filho. Tem pessoas que tratam como um guarda de casa. Isso. Então, assim, é aquele negócio. Quando você ama seu filho, ele pode estar como for, você abraça, você beija, né? E assim acontece com os animais também. Mas você falou uma coisa, tem gente que cria o animal, principalmente cachorro, né, como segurança do lar, né? E eu já vi muita gente, né, eu particularmente, eu não sou especialista, mas eu acho que é maltrato, né? Deixa o cachorro o dia todo sem comer, aquela coisa, porque se chega algum ladrão já tá com fome, tá bravo, né? E tem gente que às vezes dá comida até demais. Tem caso de cão que fica obeso, de animal que fica obeso. Afinal, a regularidade de alimentação do animal, como é que deve ser, hein? Tem uma regularidade? Quanto mais vezes você puder propiciar esse alimento, melhor. Por conta da cascata de liberação da energia metabolizável, né? Mas as pessoas já vêm culturalmente com essa questão da alimentação do cão de uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. É um equívoco essa questão que você falou aí, as pessoas fazem, mas é uma falha muito grande em relação a deixa sem alimentar, que é para atacar o malandro quando entrar ou quem estiver invadindo sua casa. Porque é uma presa fácil para uma bola. Se o animal está com fome, você joga uma bola, pronto. Daqui a 2 dias ele entra na casa do cidadão. Então, o ideal é você alimentar o animal. Isso é maus tratos, deixar em corrente, não prestar o atendimento de emergência, isso é um maus trato, né? Que aí já parte da esfera de pessoas para esfera do próprio profissional veterinário, quando ele não dá o primeiro suporte de emergência, independente da condição financeira do tutor,
né? Então tem essas situações. Já teve caso, doutor Lucas Gomes, chegaram no seu hospital veterinário, né? Um caso, o pessoal, olha, rapaz, acontece com o ser humano, né? Por exemplo, o caso do doutor Jairinho, né? Com o menino lá, né? Bateu no menino, espancou o menino, depois levou para o hospital. Os médicos que descobriram que se tratava de maus tratos, né? E denunciaram para a polícia. Já teve caso assim com animais e tal, da pessoa levar para lá e você constatar no hospital que se tratava de maus tratos? Não, nunca aconteceu do próprio tutor levar, né? Já aconteceu o quê? De a gente, principalmente o pessoal da Fundação de Quatro Patas, de pedir um suporte ao hospital e levar o animal porque tomou uma machadada, colocaram veneno ou deram pontapé, isso já aconteceu. Mas o próprio tutor, não. É muito difícil porque, assim, quando você tem um animalzinho, ele é o último a lhe dar uma decepção. Na nossa cadeia de amizade, é o único a lhe dar uma decepção. Ele é aquele primeiro, quando você chega em casa, você procura seu filho. Cadê? Eu procuro. Cadê Antônio? Cadê Antônio? Pronto. Mas quando eu chego, antes de chegar em casa, meu gato, João, ele vem pro meu pé. Eu nem chamo ele já tá ali colado. Então eu nem preciso ir atrás dele. Então o animal, eu acho que ele é muito mais amoroso, muito mais presente na vida daquela pessoa. Principalmente quando você dá amor e carinho. Quando você não dá amor e carinho, eles também são muito inteligentes a ponto de não também lhe dar tanta atenção. E tem caso, inclusive, de conexão mesmo do animal com o dono, de caso assim, do dono morrer num dia, o animal morrer no outro. Tem casos disso, cavalo principalmente. Tem muito disso, é uma ligação muito forte com o dono, um negócio impressionante. Luciano, tem pergunta? Um abraço, doutor Lucas Gomes, né, veterinário. Ô, doutor Lucas, a minha pergunta é a seguinte: uma pessoa, né, por conta própria, ela pode decidir, hoje eu vou procurar uma clínica veterinária, né, para castrar, né, o meu gato ou o meu cachorro, e anexo a essa primeira pergunta uma segunda. Custa caro, doutor Lucas, né, a castração? Olha só, Luciano. Realmente, o castrar é um ato de amor, certo? Existem trabalhos científicos que falam que o ideal é você castrar as fêmeas entre o primeiro e o segundo cio, para evitar tumor de mama, tumor de câncer de colo de útero, piometra, que é pus no útero dos animais, das fêmeas, né? Então, assim, você deve, quando você ama, procurar, sim, um profissional veterinário para castrar o seu animal, né? Então, isso é importante, é um ato de amor. Em relação ao custo, hoje você tem diversas formas de fazer esse procedimento. Hoje você tem o Hospital Veterinário Dr. Gomes, que ele tem um custo mais alto, né, por conta de toda a sua estrutura, né? Você tem as clínicas populares do grupo, onde você tem um custo mais em conta, onde o paciente, por exemplo, no hospital, ele fica internado de um dia para o outro e você não paga, entre aspas, mais nada por isso, né? Nas clínicas populares, castra no mesmo dia e vai embora, tá? Então, assim, hoje o custo, ela depende muito do que você pode propiciar para o seu animalzinho. Se você tem condições de dar o melhor para ele, você vai levar para o hospital. Se você não tem tanta condição e você quer fazer essa prova de amor, você leva numa clínica popular, onde o custo vai ser mais barato. E ainda tem uma outra opção, que é a questão das campanhas de castração, que eu não sou muito adepto, né? Mas existe a necessidade, que são aquelas castrações em massa. A pessoa faz, mas isso é voltado para os animais que as pessoas não têm condição de castrar esse animal de jeito nenhum. E aí você junta 100 animais, castra num dia. Imagine o cansaço desse profissional que está castrando, imagine a rotina, né? O cansaço até do próprio tutor, que tem que ficar aguardando e tal, mas existe essa possibilidade, e que eu acho que é necessário, justamente quando você envolve pessoas carentes. É melhor do que aquele animal estar na rua ali por diversos tempos, levando às vezes a uma despesa do município em relação a SAMU, porque quem é motoqueiro pode atropelar um cachorro desse, um animal desse, e vai parar no Dantas Bião.
né? Então isso é um custo para o município, Pode é ter um um custo acidente, pro Estado, né? Uma coisa do tipo. Mas o castrar é um ato de amor e que é importante que os próprios, as pessoas procurem um serviço veterinário para fazer. Existe uma burocracia, doutor Lucas, no início, né? A pessoa decide, olha, eu vou castrar o meu gato, vou castrar o meu cachorro, qual é o procedimento inicial, o animal vai passar por exames. Ou chegar logo, eu quero castrar, toma aí o cachorro. Chega assim, não, eu quero castrar e pronto. Quanto o veterinário coloca lá na espécie da maca e... Não, dificilmente você vai conseguir levar seu animal no mesmo dia e castrar no mesmo dia, por um fator. O fator que precisa de um jejum prévio, tá? Ele precisa estar em jejum para você poder castrar. Burocracia em si não, né? Eu acho que você precisa de alguns exames e cada animal ele tem uma necessidade. O mesmo que eu vou pedir para Caio, por exemplo, para fazer uma cirurgia, é o mesmo que eu vou pedir para um senhor de 60 anos, né? Então, assim, nos animais tem essa diferença, mas são exames básicos, exames que eu faço na mesma hora no hospital. Por exemplo, se você chega com um paciente, e o paciente ele é rígido, é um paciente saudável, e ele está em jejum, a gente roda os exames em questão de meia hora, 40 minutos, está pronto o exame, está tudo ok, tem vaga no centro cirúrgico, a gente opera. Ô Caio, se você me permitir, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Lucas, ficaria até satisfeito, Caio. Como médico veterinário, Dr. Lucas Gomes, qual o seu pensamento com relação aos casos de envenenamento de cães e gatos em Alagoinhas? Na opinião do médico veterinário experiente, Dr. Lucas Gomes, as autoridades alagoenses estão, vamos que dizer, de forma fraca, adotando as providências? Rapaz, o envenenamento nada mais é do que um maus trato, realmente. Isso foge um pouco ao querer, né? Meu, seu, a própria gestão. Mas deve ser investigado como isso está sendo feito, né? Se realmente existe uma coisa mais declarada, né? Eu não consigo lhe responder, infelizmente não consigo lhe responder essa sua pergunta em relação à questão da gestão pública, porque eu não sei como isso está acontecendo, tá? Isso é uma coisa grave, é um crime, tá? É um crime. Não sei até em que esfera isso vai. Como um amante da medicina veterinária, hoje eu falo que eu faço veterinária por amor, sabe? Se eu não fizesse por amor, eu não corria 4 municípios para poder suprir a necessidade dos animais. Então, assim, eu fico muito triste com a situação. E o que eu peço? Se você tem um animalzinho, ele foi envenenado, existe o primeiro socorro. Não é leite, não é ovo, não é quiabo, nada disso. É simples. Um pouco de água oxigenada. Então você pega uma proporção de metade, se é 10 ml de água oxigenada, 10 ml de água. E você induz o vômito do animalzinho, dando direto na boca, devagarzinho, com cuidado para ele não aspirar. Esse animal ele vai provocar vômito, isso vai provocar o vômito do animal. E aí você procurar uma unidade de emergência para poder fazer o restante do processo. Mas isso já ajuda em 50%, mano. Vomitar, botar para fora. Botar para fora o que está ali dentro. A então casa o veneno da tá ali já foi. Não adianta dedo na garganta, porque não é igual a gente. Entendeu? Tem que ser uma coisa mais adstringente, como é a água oxigenada. Não tanto porque você precisa diluir em água, justamente para não destruir esse trato intestinal. Mas é algo que vai fazer com que o animalzinho vomite. Caio, me enviaram um vídeo recentemente, até do bairro Barreiro. Um miserável no Barreiro que está envenenando gatos, né? Rapaz, é terrível, viu? O animal sob efeito, meu irmão, de envenenamento. É terrível. Mas tem gente que não tem Deus no coração, faz com gente, quanto mais com animal. Agora, doutor Lucas Gomes, tem muita gente falando em castração que, por uma questão até de machismo mesmo, não vou castrar meu, mas vai ficar o cara castrando, um gato castrado, ele vai ficar triste, aquela coisa, você sabe que tem isso muito, né? Na sociedade, né? E aí eles recorrem àquela questão das injeções,
né? Vendem muita injeção, eu acho que é anticoncepcional, alguma coisa do tipo, né? Principalmente nas gatas fêmeas, né? E tem muito essa questão de, porque anticoncepcional, né, em pessoas, muitas vezes causa problemas hormonais. Tem mulheres que não conseguem realmente ter esse método contraceptivo por questões de saúde. Acontece a mesma coisa com os gatos, essa questão da administração de injeções, né, que tornam o gato, no caso, digamos assim, infértil. E a administração, né, prolongada desse remédio pode fazer com que ele fique justamente castrado, no caso, não consiga mais gerar filhotes? Não existe nenhum anticoncepcional para o gato macho. E anticoncepcional, em qualquer opção, ela é super prejudicial. Eu não sei nem como isso ainda é liberado, né? Porque os animais, as fêmeas, elas já têm predisposição a ter esses problemas, como eu te falei, de câncer de mama, câncer de colo de útero e piometra. Então, a partir do momento que você faz essas injeções, você está introduzindo mais hormônio e isso vai piorar. Quando a gente castra os animais, por mais jovem que eles sejam, eles nunca vão precisar fazer reposição hormonal, tá? E assim, existe esse preconceito, realmente, geralmente os homens, quando você fala em castrar o macho, o cachorro ou o gato nem tanto, mas o macho cachorro chega a dar uma dor, parece, no tutor, e ele diz, não vou castrar não. E é importante para evitar o câncer de próstata, né? E as gatas, a gente não tem muito preconceito porque a sociedade, infelizmente, ainda hoje é muito machista e ele acha que a gata deve ser castrada ou a cadela deve ser castrada, só depende de um comum acordo. Então, isso que diz assim, se você ministrar muita injeção na gata, ela perde o gosto pelo macho, no caso, né? Dizem até um termo, maniô. A gata maniou, né? Não gosta mais de gato, não cruza mais, não entra em processo, né, de cruzamento. No cio, no caso, isso realmente acontece? As injeções fazem com que eles realmente não cruzem, né? Então evita que eles entrem em estro, que é o período fértil. Rapaz, que situação. Chico Reis, pergunta? Sim, bom dia, doutor Lucas, que prazer grande tê-lo aqui conosco, mormente nesse momento onde as pessoas, por absoluta falta de opções de ir à rua e tal, se apegam mais aos animais domésticos. Eu, antes da pergunta, quero dar um exemplo. Na minha casa e na minha vida, por consequência, meu pai e minha mãe gostavam muito de animais. E minha mãe adoeceu, a gente tinha uma gata chamada Minha, e minha mãe se apegava muito a ela, apesar de todos nós cuidarmos da gata em casa. Mas esperávamos que minha mãe falecesse. Meu pai faleceu antes, no dia 8 de junho, e minha mãe morreu no dia 2 de agosto. E nesse período, minha mãe se apegava mais à gata, já que eu tinha que estudar, enfim, não ficava tão presente assim. Minha mãe morreu no dia 2 de agosto, a gata desapareceu. Nunca mais nós a vimos. Ela que só andava lá em casa. Para mim, é um fato que marcou a minha vida. Mas a minha pergunta, doutor Lucas, é a respeito no início do programa, nós falávamos aqui dos animais que estão soltos, não têm o mesmo cuidado nesse período complicado que estamos vivendo. A gente falou muito de zoonose, o senhor falou muito de zoonose, e há um perigo muito grande nesse momento. Mas eu perguntaria, até por curiosidade, há casos registrados em Alagoinhas de leptospirose canina? Bom dia. Bom dia, Chico. A satisfação toda é minha, né? Lembro de você já levou os seus animais lá no hospital, logo há alguns anos, né? Tem alguns anos isso, Chico. Realmente, existem sim muitos casos de leptospirose canina, né? Aqui em Alagoinhas, principalmente nesse período mais chuvoso, né? Onde, infelizmente, os animais eles são mais susceptíveis, né? Em relação ao que a água está ali disponível para eles beberem, então o rato passa e faz o xixi ali, e na própria comida, né? Então isso é um acontecido, sempre acontece na nossa cidade, sim, lá no hospital. Em relação à gatinha,
Eu acredito, Chico, que os gatos, historicamente, eles eles querem morrer, né? Quando eles acham que vão morrer, eles se escondem. Então, provavelmente, ela fugiu e se escondeu, talvez por uma tristeza, por questão né, do óbito de seu falecido pai, né? E isso aí deve ter gerado já um processo nela, e aí no contexto em si, aconteceu isso aí. José Gomes. Dr. Lucas Gomes, um bom dia. A minha pergunta, eu vou ser breve por conta do tempo, né? Muita gente cria cães e gatos como se fossem assim verdadeiros bebês, verdadeiros filhos, né? E eu tenho observado que na cama e no sofá, eles quando sentam, colocam em contato com os lençóis ou com o próprio sofá, né? A sua genitália, né? Os órgãos genitais e o de evacuação. Esses órgãos em contato com o lençol ou com o sofá pode provocar doenças? E se for positiva a resposta, que tipo de doenças? Olha só, Gomes, bom dia também. Realmente é uma das coisas que eu não priorizo, e eu não posso ser nem a favor nem contra, mas eu recomendo que não façam isso, né? Colocar os animais sobre sua cama, até porque a gente toma banho, né, e deita no lençol limpo, né? E no outro dia o ideal é que você troque seu lençol e você faça a troca da roupa de cama sempre. E quando você faz isso, você coloca o animalzinho em cima da cama, tudo isso aí que você falou acontece. E às vezes até você vai se contaminar, né? Tem vermes, tem protozoário como a giardia, que pode ser transmissível justamente dessa forma, né? Através do contato direto das fezes com a boca, né? Existem dermatites que podem acontecer, elas não são tão agressivas, mas pode acontecer desse contato muito intrínseco do animal com o ser humano, né? Doenças de caráter que leve risco à vida não existe nesse contato, até porque quando a gente coloca no braço, existe esse contato também da genitália com o braço da gente, com o corpo da gente. Eu recomendo que as pessoas não façam esse uso de colocar o seu animalzinho na própria cama que você dorme. Mas que situação, viu? Aí, o pessoal que gosta de dormir com animal, dormir com cachorro, com gato. Ou durma só com seu companheiro, né? Né, Renato? Conheço um caso de uma pessoa, Caio, que perdeu da visão por conta de uma bactéria, né? Uma bactéria, foram feitos vários exames, inclusive em feira e na capital, Caio, por conta de uma bactéria da fezes do gato. Na verdade, é a toxoplasmose, né? Acontece muito em mulheres gestantes, que não é só por conta disso. Às vezes a falta de saneamento básico. Sim. E até a gente não lava as hortaliças, as mulheres grávidas principalmente, elas comem alface, vão ali no melhor restaurante da cidade e não sabem como aquilo ali foi lavado. E às vezes tem trofozoítos da toxoplasmose, e ela ingere, e às vezes ela não tem anticorpos para isso, e desenvolve, e o filho também, às vezes, nasce com alguns defeitos por causa disso. Tem que tomar cuidado. 8 horas mais 2 minutos. Infelizmente, nosso tempo acabou, doutor Lucas. Mas eu agradeço a sua presença aqui, as suas respostas, né, as suas informações, principalmente com respeito à questão de envenenamento, né? Muita gente não sabe. Primeira coisa que o pessoal faz é dar leite. Não sei por que inventaram esse negócio de leite que acaba com veneno, né? Mas a gente já sabe que agora é água com água oxigenada, né? Diluir 10 ml para 10 ml, né? Isso. 10 ml de água com 10 ml de água oxigenada já dá aí uma aliviada no animal aí envenenado, e isso é só levar para o veterinário para os primeiros socorros. Mas obrigado, viu, por sua presença aqui, Lucas.